Fala pessoal, beleza? Bom, vamos falar, claro, sobre essa grande vitória do Flamengo sobre o Independiente Del Valle pela Libertadores da América. O Flamengo garantindo a classificação para as oitavas de final, dependendo de um empate contra o Júnior Barranquilla na última rodada para garantir a primeira colocação nesse grupo A. Antes, com a informação sobre o Gabigol, que teve uma lesão, sim, constatada de ligamento no tornozelo direito. Calma. Isso não significa ainda que o jogador terá de ser operado e ficar, por exemplo, 6 meses fora. Ainda não, calma. Para a gente pegar um exemplo aqui bem prático, aconteceu isso com 2 jogadores do Flamengo, não no tornozelo, mas no joelho esquerdo em ambos os casos, Felipe Luiz e Arrascaeta, no jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Grêmio no ano passado, um empate por 1-1, e 20 dias depois eles estavam em campo na goleada do Flamengo sobre o Grêmio com terapia mais conservadora, sem necessidade de cirurgia. Para saber a extensão da lesão no ligamento, é evidente que o Gabigol terá de passar por mais exames. Qualquer coisa que você ouvir, fora isso, nesse momento é mera especulação, tá bom, pessoal? Bom, eu quero falar sobre alguns aspectos muito importantes dessa vitória do Flamengo, né? E é engraçado, né, a gente citar os 4 confrontos, fazer um balanço dos 4 confrontos entre Flamengo e Independiente Del Valle nessa temporada. Foram 4 jogos, no placar agregado no Equador 7-2 para o Independiente Del Valle, no placar agregado no Rio de Janeiro 7-0 para o Flamengo, ou seja, confronto de muitos gols. Jogo da trocação, né? Foram 21 finalizações do Independiente Del Valle, 13 do Flamengo, 8 corretas do Flamengo contra 7 da equipe equatoriana, 5 grandes chances criadas pelo Flamengo contra nenhuma da equipe equatoriana. Mais uma vez a estrela do goleiro Hugo brilhando com 7 defesas na partida, um dos melhores em campo. Mas eu quero falar aqui sobre a alteração tática que é feita no primeiro tempo, na verdade foram 2, e que essas alterações provocam a vitória, abrem caminho para a vitória do Flamengo, tá? Você vai se lembrar no início do jogo e a marcação do Flamengo era muito boa na saída de bola do Independiente Del Valle, obrigando o goleiro Pinos a fazer lançamentos, tá? E essas bolas sempre procuravam o ponta-direita Guerreiro, que ficava praticamente no mano com o Ramon, lateral esquerdo do Flamengo, que mais uma vez fez uma boa partida, perdão. E aí aquilo mostrava, né, uma clara opção ofensiva da equipe equatoriana. O que fez o técnico Jordi Guerreiro? Ele recua um pouco o Lincoln pelo lado esquerdo do campo e aí o Flamengo passa a jogar com 4 jogadores em linha no sistema defensivo, né, os 2 laterais e os 2 zagueiros, 4 à frente, com o Lincoln ajudando bastante o Ramon na marcação do Guerreiro, anulando essa jogada ofensiva da equipe do Independiente Del Valle. Tanto que no segundo gol, quem rouba a bola na defesa no lado esquerdo é justamente o Lincoln, que dá início à jogada, que resulta no gol do Pedro. Então o Lincoln com atuação espetacular, jogador que saiu extenuado, muito cansado, pelo tanto que correu. O Lincoln marcou, o Lincoln definiu, fez o primeiro gol do Flamengo na partida, contando, claro, com a colaboração do goleiro Pinos, que aliás mostra, né, que se o Flamengo atacasse mais no jogo de ida no Equador, teria feito gols pelo menos, né? Porque o goleiro pouco confiável, tá? A outra alteração tática que faz com que o Flamengo renda melhor, seja mais letal, é justamente quando ele tira o Gabigol do lado direito e o coloca no ataque, mais posicionado à frente, ao lado do Pedro, trazendo o Arrascaeta para o lado direito. O Gabigol, gente, nunca foi um grande marcador. Ele peca muito ainda em relação a isso, né? Na pressão na saída de jogada, a gente viu muito isso no jogo de ida no Equador, quando ele era o responsável por marcar o Pelerano, e o Pelerano deitou e rolou em cima do Gabigol, porque o Gabigol não tem o cacoete de marcação. Esse é um debate no qual a gente pode entrar futuramente. Um dos motivos, e eu acho que o principal motivo pelo qual ele não deu certo no futebol europeu, essa dificuldade de fazer recomposição defensiva. Então, quando ele estava lá no lado direito, o que acontecia? O Preciado improvisado na lateral esquerda tinha um caminho mais livre, né? Quando o Arrascaeta vai para lá, o que acontece? Fecha-se essa avenida, ou pelo menos essa via de escape pelo lado esquerdo
do ataque da equipe equatoriana, e o Gabigol fica mais letal, mais próximo à área, né? E ficou alinhado ao Pedro. Então foram duas mudanças táticas do técnico Jordi Guerreiro, auxiliar técnico, né? Que foram decisivas, determinantes para a abertura do caminho da vitória do Flamengo. O Gabigol saiu, entrou o Bruno Henrique, e aí quando o Bruno Henrique entra, o Lincoln passa a jogar pelo lado direito e o Bruno Henrique ajuda na recomposição defensiva pelo lado esquerdo. Todo mundo tem de fazer esse trabalho defensivo, tá? O Flamengo que começou com uma marcação muito forte e depois foi recuando e deixando, né, claramente no sistema defensivo 4-4-2. Claramente essa era a formação do Flamengo. Quando o Gabigol saiu, esses dois da frente eram o Pedro e o Arrascaeta, tá? Com o Lincoln pelo lado direito, Bruno Henrique pelo lado esquerdo, Thiago Maia e Gerson centralizados e os dois laterais, né? Mateuzinho, Ramon, os dois zagueiros, pelo lado direito o Noga, pelo lado esquerdo o Natan, e a grande atuação já citada por aqui do goleiro Hugo. Então foi mais ou menos isso que eu queria ressaltar nesse vídeo sobre o dedo do técnico, tá? Fora, claro, a forma com a qual o Flamengo sai desse problemão, ou vai saindo, por exemplo, pelo menos, né, desse problemão que é a questão do surto, né? O Flamengo sai, pelo menos, dessa situação com um empate contra o Palmeiras fora de casa e uma goleada sobre o Independiente Del Valle. Independiente Del Valle, gente, que fique muito claro aqui, é um time que vai fazer essa forma de jogo independentemente do adversário. A gente falava sobre isso na live, eu e o Cláudio Campos, na live pré-jogo que a gente fez. É um time que joga assim contra o Bayern de Munique ou contra o último colocado do campeonato equatoriano. Sempre assim com os zagueiros, Segovia e Schunk, Pelerano saindo jogando, os laterais bem espetados, né? O Moisés Caicedo, mais uma vez muito bem, Faravelli sumido, né? É assim, é um time que vai para cima. E quando perdia por 3-0, o técnico Miguel Ramírez fez uma mudança, assim, que ele abriu completamente a defesa. Ele tirou o Pelerano, que é o jogador de saída de bola pelo meio, entre os zagueiros, para colocar o Montanho, que é um atacante, né? Só depois ele vai, quando coloca o Alvarado no zagueiro, que ele muda, né, no lugar do Guerreiro, que ele volta no sistema anterior, mas ele abriu completamente o time, né? Eu ouso dizer até que se houvesse torcida, e aqui é uma mera coincidência, uma mera opinião, não tem informação, essa torcida empurraria o Flamengo ao quinto gol da mesma forma que fez em 1981, quando empurra o Flamengo a vencer o Botafogo por 6-0, com um gol do Andrade aos 42 minutos do segundo tempo. Lembre-se você que o Flamengo estava atravessado com o Botafogo na garganta havia 9 anos, né? Desde o 15 de novembro de 1972, quando o Botafogo faz 6 no Flamengo. E essa espera toda o Flamengo devolveu em 1981, com a torcida gritando: queremos 6, até o gol do Andrade. Então eu acho, honestamente, que se houvesse torcida, provavelmente a torcida empurraria o Flamengo ao quinto gol, devolvendo o placar de Quito, tá? Acho que mais uma nota positiva aqui pro Bruno Henrique, voltando a marcar gols depois de 9 jogos, a melhor partida do Bruno Henrique. Foi a melhor partida do Flamengo, gente, na temporada, acho que não restam dúvidas em relação a isso, jogando contra um adversário que deixou o time jogar, né? Os dois times são assim, os dois times, e não é novidade, porque o Domenech Torrent, na apresentação dele, falando que preferia ganhar por um jogo de muitos gols do que por 1-0, né? Então isso ficou claro nessa partida entre Independiente Del Valle, mais uma vez o Independiente Del Valle com mais posse de bola, 68% da posse de bola nesse jogo contra o Flamengo. Na derrota por 3-0 na final da Recopa, não, né? Na Recopa, no jogo do Maracanã, teve 70% da posse de bola também, né? É um time que vai ter mais a posse de bola, como eu disse, jogar contra o Bayern de Munique, o último colocado do campeonato equatoriano. Acho maldade as pessoas falarem em fora dome, fica Jorge Guerreiro, nada disso. Afinal de contas, tudo que o Jorge Guerreiro fez foi com instruções do Domenech, é óbvio, né? Isso é informação que eu estou trazendo. O Domenech conversou bastante com o Guerreiro, o Domenech está bem de saúde e conversou bastante e analisou bastante, fez análises e claramente o Flamengo mudou a forma de marcar a equipe do Independiente Del Valle nessa partida, tá? É claro que essa goleada vai render muito mais assunto
para mais vídeos e mais informações que a gente vai destrinchando aqui no canal para você, porque tem muita coisa a ser falada. Beleza, pessoal? Um bom dia a todos, um grande abraço, tchau, tchau.